Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos continuar estudando a potenciação. Essa operação que é tão usada na matemática e em outras áreas também. Essa daqui não é a primeira videoaula sobre esse assunto. Eu vou deixar aí na descrição delas várias outras, nas quais eu já abordei a definição de potenciação, algumas propriedades, o que significa o expoente negativo, e se o expoente não for negativo e não for só menos 1. Nessa videoaula nós vamos estudar o que significa uma potência quando o expoente ele é um número racional não inteiro. Por exemplo, essas potências que você vê aí na tela. Por exemplo, 4 elevado a meio. Como a gente desvenda esse grande mistério? O que é 4 elevado a meio? Ora, 4 elevado a meio. Como o expoente é um número racional não inteiro, então eu vou representar uma raiz com esse número, com essa potência. Mas de que maneira eu vou construir essa raiz? O 4, que é a base, ele vai ser o radicando. E o índice da raiz? O índice é o número que fica ali no denominador do expoente. Então o índice, que é esse número que você coloca aqui fora na raiz, ele é 2. Aqui nós temos a raiz quadrada de 4. Aí você vai se perguntar, e aquele 1? Aquele 1, ele é o expoente do radicando. Então o que a gente fez? Nós simplesmente isolamos o 4 elevado a 1, colocamos lá dentro da raiz, cujo índice é 2. E pensando assim, qual que vai ser o índice das outras raízes nesses exemplos todos? Bom, aqui o índice, olha para o denominador. Qual que é o denominador? É 2, então a raiz vai ser quadrada. E aqui, vai ser que tipo de raiz? Uma raiz quadrada, o índice é 2. E aqui, também raiz quadrada. E aqui, já não é raiz quadrada, a raiz é cúbica, porque o índice é 3. E nesse caso, raiz quadrada. E nesse caso aqui, raiz cúbica. Captou a ideia? Então você vai ter, nesses casos todos, raízes. E quem vai definir qual que é o índice? O denominador do expoente. Continuando aqui no primeiro, a gente ainda pode calcular essa raiz, que é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, que número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4? Ou seja, que número elevado a 2 resulta em 4? É o próprio 2. 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, é 4, que está aqui no radicando. Lembra que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Veja lá nossa primeira videoaula, cujo link eu estou deixando aí na descrição dessa daqui. E nesse caso, como calcular, se possível, esse valor? Eu olhei para o expoente. O expoente é um número racional que não é inteiro. Então se trata de uma raiz. Mas que raiz que é essa? Olho para o denominador daquele expoente. É 2 o denominador. Então essa é uma raiz quadrada. Mas raiz quadrada de quem? O que sobrou se eu tirar esse 2? 9 elevado a 1. 9 elevado a 1 é 9. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. E nesse terceiro caso aqui, 25 está elevado a meio. Meio é um racional que não é inteiro. Olha lá o denominador dele, é 2. Então se trata de uma raiz, que é a raiz quadrada. Ora, então a raiz quadrada de quem? Quem sobrou? 25 elevado a 1. 25 elevado a 1 é 25 mesmo. 25 elevado a 1 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Por que mesmo? Porque 5 ao quadrado é 25. Ou 5 vezes 5 é 25. E nesse caso aqui nós temos um número ali no expoente, que é um racional não inteiro. E qual o denominador desse número? É 2. Então a raiz vai ser uma raiz quadrada. E quem que vai estar ali no radicando? Quem que vai ser o radicando? 1/4 elevado a 1. É o que sobrou. Mas 1/4 elevado a 1 é 1/4 mesmo. Mas como eu calculo isso? Bom, você pode separar. Raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. E a raiz quadrada do 4? Qual que é a raiz quadrada do 4? É 2. Pronto, meio. Lembre que meio vezes meio resulta em 1/4. Portanto, esse cálculo está corretíssimo. E nesse caso aqui, qual que é o expoente? É um número racional que não é inteiro. E o denominador desse número racional que não é inteiro? É 3. Logo, a raiz
que representa esse número é a raiz cúbica. E se eu tirar esse 3 daqui, sobra o quê? 1/8 elevado a 1. 1/8 elevado a 1 é 1/8 simplesmente. Aqui a gente tem raiz cúbica de 1/8. Eu posso calcular primeiro a raiz cúbica de 1. A raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 resulta em 1. E qual que é a raiz cúbica de 8? Você lembra qual que é a raiz cúbica de 8? Que número vezes ele, ou seja, que número elevado a 3 resulta em 8? É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8. Então aqui embaixo é a raiz cúbica de 8, que é 2. E nesse caso? Nesse caso aqui, de novo, o expoente é um número racional que não é inteiro, e o denominador é 2. O que significa isso? Significa que nós teremos uma raiz, e o índice dessa raiz é esse denominador aqui, que é 2, e o que sobrou? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E quanto que dá essa raiz? Bom, essa daqui já não é uma raiz exata. O 2 não é um quadrado perfeito, então você vai ter aqui um número que é chamado irracional. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Você não vai conseguir extrair essa raiz. Bom, e esse último? O que significa esse último? Nós temos uma fração, e essa fração está elevada a um número racional que não é inteiro. O denominador aqui é 3. Logo, a raiz qual que é? Que raiz que é essa? Raiz cúbica. De quem? Quem que sobrou? 8 milésimos elevado a 1, que é 8 milésimos. Vamos calcular esse valor. Será que é possível? Raiz cúbica de 8. Qual que é a raiz cúbica de 8 mesmo? A gente viu que é 2. Então aqui nós teremos no numerador 2. E a raiz cúbica de 1000? A raiz cúbica de 1000 é 10. Então 2 décimos. Se você quiser representar esse valor na forma decimal, 2 décimos é assim que você o faz. Agora eu vou deixar aí um para você. Escreve aí nos comentários. Que número que é esse daqui? 16 elevado a meio. Qual que é o resultado dele? Vamos lá, escreve aí. Não esquece de deixar seu like e inscrever-se no canal. Compartilhe essa aula com seus colegas. Estou contente pela sua participação aqui, mais contente ainda, te inspirarei na próxima videoaula. Até lá!